Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Algo que aconteceu, a psicóloga solicitou algo para o meu filho e ele não quis fazer. Uma atividade, um brinquedo específico, mas ele queria outro. E aí acabou gerando uma crise muito grande. E essa crise é um choro, é um grito, é uma agressão física? É uma coisa assim, muito maior. Não é só um choro muito intenso, um grito muito intenso, não. É uma perda da linha mesmo, né? A sensação é que a gente está vendo uma criança descontrolada emocionalmente. Então, é uma agressividade que, por mais que a criança tenha TOD e no dia a dia ela tenha comportamentos agressivos, na hora da crise, ainda assim será uma coisa muito fora do padrão daquela criança. É uma coisa muito explosiva, muitas vezes envolve agressividade verbal e física, e não tem filtro, é quem estiver no ambiente junto com a criança. Onde a mão alcançar. Onde a mão alcançar, exatamente. E quando a gente fala crise, esse padrão que eu falei agora é o que a gente costuma encontrar, mas um caso ou outro a gente encontra algo diferente. Então, por exemplo, é a criança que chora e perde o fôlego de tanto chorar e ninguém consegue acalmar a criança, ninguém consegue nem conversar, não consegue perguntar o porquê daquele choro. Sim. E eu já vi casos onde a criança ficou de um dia para o outro chorando dessa forma descontrolada. E se você resolve a frustração da criança, isso tende a melhorar? Ou do tipo assim, você tomou o brinquedo, deu esse gatilho, e nem se você devolver o brinquedo, não para? Há casos e casos. Tem o caso onde vai funcionar, vai ser suficiente, só não vai ser eficaz a longo prazo, né? Mas na hora vai resolver. Agora, tem casos onde não. Por quê? A gente tem ali, ser humano, tem uma faixa que a gente considera normal, a nossa reação emocional, que é quando a gente está regulado emocionalmente. Se a gente sai daquela faixa e passa a estar desregulado emocionalmente, não é assim que a gente volta. Claro. Né? E eu estou falando isso para qualquer ser humano, não estou falando especificamente para o TOD. Então, mesmo que racionalmente a gente saiba que a questão já foi resolvida, que o problema que causou aquilo já foi solucionado e que, às vezes, é até solucionado da forma com que a gente queria inicialmente, ainda assim a gente não vai voltar instantaneamente. A gente vai precisar acalmar, porque tem toda uma questão biológica envolvida também, né? A aceleração do coração, o batimento cardíaco fica mais acelerado, a respiração da pessoa fica mais curta, fica mais acelerada. Tem criança que fica com o rosto quente, rosto vermelho, porque a circulação sanguínea está ali a 1000. Fica, parece que um estado de guerra, assim, né? De uma coisa... Exatamente, porque se a gente for falar da questão hormonal também, a gente libera um monte de hormônio. A adrenalina dessa criança vai a 1000. Então, ela se prepara realmente para um acontecimento muito grande, sendo que a gente que não tem TOD está vendo que o acontecimento, na verdade, é desse tamaninho. Então, leva um tempo para ela retornar ao seu estado normal, né? Regulado, minimamente regulado. Entendi. Eu tenho um exemplo aqui. Quando eu tinha 7 para 8 anos, a minha mãe me colocou no lugar. Eu ficava meio período na escola e o outro meio período eu ficava é como se fosse uma recreação para criança chamada Pró-Criança, aqui em Brasília. Então, naquele local, a gente tinha aula de luta, de natação, fazia brincadeiras e tinha um momento ali para fazer dever de casa. Tinha uma professora e tal. Eu ficava ali de tarde porque não tinha ninguém para ficar comigo de tarde. Tá? Enquanto eu estava naquele lugar, tinha um menino lá, eu acho que ele era um ano mais velho que eu. O nome dele era Roberto. E esse Roberto, simplesmente, ele saía batendo nos colegas, né? Teve uma vez que eu estava num parquinho, assim, acho que eu tropecei na irmã mais nova dele. Ele veio e me deu uma banda, assim, uma bandeira, assim, sei lá, me deu um golpe que eu caí no chão, assim, machucou, mais assustou do que machucou. Mas ele tinha essa fama de agredir os outros colegas. Ele foi até expulso do negócio, porque a mãe foi chamada, não resolvia nada. E ele tinha isso, o negócio dele era agredir, não tinha conversa pra ele. E ele tinha, sei lá, 9 anos, talvez, eu tinha 8. E hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, tudo que eu estudo, né, o TDAH e tal, a gente acaba estudando bastante sobre o TOD, eu tenho quase certeza que ele tinha essa questão do TOD. Então, é uma criança que, por mais que ele tenha me batido, naquele momento tinha batido outros colegas também, é uma criança, acho que passa por sofrimento, porque o pai,
ele não tem controle. E aí o pai ele é chamado toda hora, ele passa por situações do tipo convite para sair da escola e tudo. Você acredita que o caso desse garoto possa ser um caso clássico de TOD? De agressão mesmo, por qualquer coisa? Só isso não seria suficiente para a gente afirmar nada, mas sim, existe essa possibilidade. A grande questão é que, se você pega o DSM-5, por exemplo, para quem não sabe o que é DSM-5, é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e a 5ª edição é a mais recente, né? Teve até uma atualização esse ano. E se você pega o DSM-5 e lê os critérios diagnósticos do TOD, você vai encontrar várias coisas que a gente já conversou aqui agora e que a gente ainda vai conversar, mas você não encontra comportamento agressivo sendo descrito ali. E por que eu estou falando isso? A agressividade não é obrigatório. Eu já lidei com famílias, já orientei famílias cujo TOD estava muito grave, mas a criança não tinha comportamento agressivo. Então, não é... Era um destempero apenas, mas não chegava para um... Exato. Tinha o comportamento questionador, a índole vingativa, mas era algo até mais silencioso, digamos assim, né? Entendi. Porque a agressividade grita muito aos nossos olhos, mas quando não existe, fica algo mais discreto. Mas não quer dizer que não traga menos prejuízo para a família, para a criança, né? Só que, apesar do comportamento agressivo não ser obrigatório no TOD, ele é muito comum. A grande maioria dos casos a gente encontra comportamento agressivo. E aí eu vou te explicar aqui de uma forma simples, tentando não usar termos difíceis para o pessoal entender também. Sim. Mas quando a gente pensa em como o cérebro da criança com TOD, da pessoa com TOD funciona, diferente do cérebro da criança que não tem TOD e não tem nenhum outro tipo de transtorno, a gente encontra uma forma diferente de funcionar lá nas funções executivas. Tem outros aspectos também, mas... É uma questão neuroquímica. Exato. Como é que é isso? Então, quando a gente... tem vários aspectos, mas eu acredito que o principal, que a gente família, principalmente, precisa saber e precisa se atentar, é a questão das funções executivas. Então, a gente vai ter um funcionamento diferente. E tem alguns estudos já específicos sobre TOD e também sobre transtorno de conduta que mostram que a pessoa com TOD ela vai ter uma tendência muito maior a encontrar soluções mais agressivas para os seus problemas. Por exemplo, a resolução de problemas, a capacidade de uma pessoa encontrar uma solução para um problema que ela está vivendo, isso é uma função executiva. Se a gente tem aquilo bem desenvolvido, a gente vai encontrar uma solução plausível. Pode não ser a melhor, mas vai fazer sentido. Agora, uma criança que, de repente, olha para dois colegas conversando, cochichando, e acha que aqueles colegas estão falando dele. É um problema. Então, a cabeça dele, o cérebro dele, vai tentar encontrar uma solução para aquele problema. Como ele tem o TOD, ele vai tender a encontrar uma solução muito mais agressiva. Então, pode ser o caso de aquelas crianças nem estavam falando dele, mas como ele interpretou isso? E aí, na hora, ele pensou, vou bater, vou dar uma banda, porque isso vai resolver. E aí vai lá e usa da agressividade como solução para o problema com o qual ele se deparou ali. Foi uma solução boa? Foi uma solução saudável? Não foi. Mas a gente sabe que a pessoa com TOD tem essa tendência. Então, a gente vai ver isso no dia a dia, até mesmo quando a gente que está com a criança acha que está fazendo tudo certo. Ah, não, beleza, eu estou pensando em como eu vou agir, né? Eu não vou ser impulsiva, eu vou lembrar do que eu aprendi de manejo parental e vou colocar em prática. E ainda assim a gente recebe uma resposta agressiva ou vê um comportamento agressivo, pode ser, não quer dizer que não está funcionando o que você está fazendo. Mas aquele cérebro, inicialmente, enquanto aquelas habilidades não são devidamente desenvolvidas, aquele cérebro vai encontrar uma solução mais agressiva para aquele problema. Então, a gente tem que ir trabalhando isso, óbvio, em casa, com manejo. Na escola também dá para a gente aplicar muita coisa do manejo, mas a terapia também vai fazer o seu papel de desenvolver a parte cognitiva para que essa função executiva não apresente mais tanta disfunção. E esse é um trabalho de formiguinha.